Caros alunos, nessa aula eu vou falar sobre os elementos de uma expressão algébrica. Primeiramente, um resuminho sobre expressão algébrica. A expressão algébrica é formada por termos algébricos. Esses termos algébricos são separados pelos sinais de mais e menos, adição ou subtração. O termo algébrico é formado por um coeficiente, que é o número, e o numeral, literal, a variável, também conhecido como parte literal. Então, cada termo algébrico possui um coeficiente numérico, que seria o número, e pode ter uma parte literal, que é a variável. Entre o coeficiente e a parte literal, a operação de multiplicação, por sinalzinho é o pontinho lá de vezes. Só que ele não precisa ser registrado, ou seja, entre o número e a letra eu não preciso colocar o sinalzinho de vezes. Automaticamente eu já identifico quando eu tenho um número e uma letra logo em seguida que tem a operação de multiplicação. Vamos lá, no exercício. Considere o hexágono composto por dois retângulos e um quadrado, conforme as dimensões indicadas. Então, ele me deu esse hexágono. É composto por dois retângulos, um na vertical e na horizontal, e um quadradinho aqui que está entre os dois retângulos. Me deu essas medidas: 3, 1, x e o 2. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, a pergunta. Escreva a expressão reduzida que representa o perímetro desse hexágono. Primeiramente, eu vou colocar as medidas desconhecidas que eu tenho desse hexágono. Esse lado é 1. Esse lado é paralelo, que mesma medida, né, que é o outro lado do retângulo, então tem a medida igual a 1. Esse lado é x, o outro paralelo a ele, de mesma medida, também é x. Se esse é um quadrado, esse outro lado aqui, como o quadrado tem todos os lados iguais, também é x. Medida 2, o seu lado paralelo também é 2, que é o retângulo. Falta apenas uma medida. Se esse lado é x, o paralelo a ele de mesma medida também é x. Bom, até aqui eu peguei todos os lados paralelos, coloquei suas medidas. Se esse é 3, o lado paralelo a ele também é 3, está aqui. E agora o que é o mais complicado um pouquinho, esse lado azul. Qual seria o tamanho desse lado da figura? Isso aqui é x e o total é 3, então eu posso falar que aqui é 3 menos o x. Então seria todo o tamanho vermelho, menos, que é menos o xzinho lá, que dá o tamanho do azul, 3 menos x. Bom, depois do primeiro passo, que é determinar a medida de todos os lados, o que eu sei? Escreva a expressão reduzida que representa o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro seria igual a 3, está aqui, mais 1 mais o x mais o 2 mais o outro x mais 2
mais x, que é o outro lado, mais 3 menos x, está aqui, mais 1. E voltei do lado onde eu comecei. Nota, então, eu somei todos os lados desta figura. Só que ele fala assim, escreva a expressão reduzida. O que significa expressão reduzida? Eu tenho que juntar todas as partes iguais. Somar x com x, número com número. Se eu olhar aqui, mais um x com menos um x, dá 0x. Eu cancelei esses dois. Então, vou somar aqui. Quem é o perímetro? Eu tenho ali um x mais um x que sobrou. Então, 2x. Somando os números. Voltando para somar o número primeiro. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Mais 3, 11. Mais 1, 12. Tá aqui. Mas, agora colocando o valor do x. 1x mais 1x que sobrou, 2x. Então, o perímetro é expresso por 12 mais 2x. Então, a expressão que determina o perímetro desta figura ficou 12 mais 2x. Quantos termos possui essa expressão? Dê o coeficiente e a parte literal de cada termo. Vou apresentar aqui o perímetro. Lembrando que, para identificar quantos termos eu tenho, um termo é separado pelo outro termo através do sinal de adição, mais, ou a subtração, menos. Então tem aqui, ó, o sinal de mais aqui está separando o que? Esses dois termos, o 12 com o 2x. Eu posso falar que eu tenho dois termos. Então, quem é coeficiente à parte literal? Aí eu tenho que olhar de cada termo. Olhando o primeiro termo, 12. O coeficiente é 12, que é o número, e eu não tenho a parte literal. O segundo termo, 2x, eu tenho que o coeficiente é o 2 e a parte literal é o x. Notem o 2x, eu não preciso ter o sinal de vezes entre o 2 e o x, mas automaticamente eu sei que tem a multiplicação entre eles. Eu tenho o coeficiente e a parte literal de cada um dos termos. Outra pergunta. Escreva a expressão que representa a área desse hexágono. Bom, como essa figura é composta por outras 3 figuras, então eu posso fazer o que? Calcular a área total, que é a área do hexágono, através da decomposição das figuras. Então a primeira figura que eu conheço é essa daqui, ó, o retângulo. Como calculo a área do retângulo? Lado vezes o outro lado. Então, 3 vezes 1. Mas eu tenho uma outra figura, que seria esse quadradinho aqui. Como que eu calculo a área do quadrado? Lado x vezes o outro lado, x. Lado vezes lado. Mais, e a terceira figura? Representa a figura total. Um outro retângulo. Então, lado 2 vezes o outro lado, x. Então, posso falar que a área total, a área da figura, 3 vezes 1, 3. Mais x vezes x, lembre-se, x ao quadrado, não 2x. X mais x é que dá 2x. X vezes x, x ao quadrado. Mais 2 vezes x, 2x.
Bom, então tá, a área total é 3 mais x ao quadrado mais 2x. Para que essa expressão fique mais elegante, eu vou colocar aqui numa ordem das potências. Vou colocar primeiro x ao quadrado mais 2x mais 3. É a mesma expressão, só mudei a ordem para ela ficar uma carinha mais elegante. Então tem aqui a área total da figura representado por esta expressão. Quantos termos possui essa expressão? E qual é o coeficiente à parte literal de cada termo? Vou representar aqui a expressão. Quantos termos? Ó, o primeiro termo tem o sinal, então separou o segundo termo. O outro sinal de adição separou o terceiro termo. Então posso verificar que eu tenho 3 termos nessa expressão. Está aqui 3 termos. Quem é a parte literal e o coeficiente? Lembrando que para identificar a parte literal e o coeficiente tem que fazer de cada termo. Então, o primeiro termo, x ao quadrado. O coeficiente seria quem? Seria 1. Por mais que eu não tenha o número ali, porque 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Cuidado, que muitas vezes o aluno esquece de que tem esse 1 aqui. Qual é a parte literal desse termo? X elevado ao quadrado. Lembra que o expoente pertence à parte literal. Segundo termo, 2x. O coeficiente é o 2, que é o número. E a parte literal? É o x. Então, no segundo termo eu tenho o coeficiente 2 e a parte literal, x. E no terceiro termo, o coeficiente é o 3, que é o número, e eu não tenho a parte literal.